Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Espiritismo Kardec. Então, hoje vamos falar sobre o seguinte tema: há órgãos no perispírito? Kardec vai falar desse assunto lá no Livro dos Espíritos, na questão 254, onde ele pergunta: e a fadiga, a necessidade de repouso, experimentam-nas? A resposta: não podem sentir a fadiga, como a entendeis. Consequentemente, não precisam de descanso corporal, como vós, pois que não possuem órgãos cujas forças devam ser reparadas. Então, pelo que se diz aqui, claramente, o perispírito ele não tem órgãos, né? Até porque, como o Kardec vai falar no livro dos médiuns, muitos espíritos aparecem, por exemplo, sem a cabeça, né? Ou sem outros órgãos. Nesse caso, como ocorreria isso se o perispírito tivesse órgãos, né? Não faria sentido. Eu queria trazer outro texto aqui, que é lá do ensaio teórico sobre as sensações dos espíritos, do Livro dos Espíritos, que fica no item 257, que diz: quando vêm visitar-nos, os mais elevados se revestem do perispírito terrestre, então suas percepções se produzem como nos espíritos comuns de nosso mundo. Todos, porém, assim os inferiores como os superiores, não ouvem e não sentem senão o que querem ouvir ou sentir. Não possuindo órgãos sensitivos, eles podem livremente tornar ativas ou nulas suas percepções. Uma só coisa são obrigados a ouvir: os conselhos dos bons espíritos. Então, como diz aqui claramente, o espírito ele não possui órgãos sensitivos, né? E como Kardec vai dizer no próprio Livro dos Espíritos, o espírito percebe por todo pelo espírito, né? Não por uma parte circunscrita. Então ele não vê pelos olhos, não escuta pelo ouvido. São percepções gerais, né? E como ele diz aqui, essas percepções ele pode tornar ativas ou nulas, né? O que a gente, como encarnado, não pode fazer, né? Porque a gente tem órgãos sensitivos, mas eles não. Agora, o que eu queria fazer? Eu queria explicar da onde veio essa ideia do movimento espírita brasileiro, né? Por que no movimento espírita brasileiro se acredita nisso, em órgãos do perispírito? Se a gente for lá na obra O Consolador, de Emmanuel, na questão 30, se pergunta o seguinte: há órgãos no corpo espiritual? A resposta do Emmanuel: dentro das leis substanciais que regem a vida terrestre, extensiva às esferas espirituais mais próximas do planeta, já o corpo físico, excetuadas certas alterações impostas pela prova ou tarefa a realizar, é uma esterilização aproximada do corpo espiritual. Esterilização essa que se subordina aos imperativos da matéria mais grosseira, no mecanismo de heranças celulares, as quais, por sua vez, se enquadram nas indispensáveis provações ou testemunhos de cada indivíduo. Ou seja, essa ideia do órgão do perispírito ter órgãos, ela vem muito dessas obras, né, mediúnicas brasileiras, né, tanto de Emmanuel, como eu mostrei, mas de outros romances do André Luiz, enfim. É claro que aqui eu tenho um total respeito por esses autores, mas a gente precisa passar tudo que a gente recebe dos espíritos pelo crivo da razão e pelo crivo da obra kardeciana, né? Não se pode aceitar tudo cegamente. Essa ideia de que o perispírito tem órgãos gera a ideia de que o perispírito serve como molde para o corpo físico, né? O que também não se coaduna com a obra kardeciana, né? Por exemplo, lá na questão 356, né, do livro dos Espíritos, se fala dos natimortos, né, que são corpos que são gerados sem a presença de um espírito, né, e não vingam. Se o perispírito moldasse o corpo, como é que isso ocorreria, né? Como é que esses natimortos teriam corpos? Não faz sentido, segundo a obra kardeciana. Outra ideia que surge dessa ideia de órgãos do perispírito é que a memória está no perispírito, né, num suposto cérebro perispiritual, o que também não se coaduna com a obra kardeciana, que vai dizer, por exemplo, lá na questão 187, se pergunta: a substância do perispírito é a mesma em todos os mundos? Resposta: não.
é mais ou menos etérea. Passando de um mundo a outro, o espírito se reveste da matéria própria desse mundo, operando-se essa mudança com a rapidez do relâmpago. Né? Então o perispírito, ele muda o tempo todo, né? Ele muda os fluidos quando o espírito progride, ele muda os fluidos quando o espírito troca de mundo, né? E aí ele reveste a matéria própria daquele mundo. Então, se a memória estivesse no perispírito, o espírito perderia essa memória, né, quando ele troca de mundo, e assim ele retrogradaria, né? O que não faz sentido com o princípio da não retrogradação que está lá na obra de Kardec, né? Então é uma coisa bem clara. Então, pessoal, eu queria só fazer essas recomendações, né? Estudem Kardec, né? Essa ideia do perispírito de órgãos, ela serve de base para um monte de ideias que vem no movimento espírita brasileiro. Hoje se diz até que espírito tem filhos, faz sexo, enfim, vai se criando várias coisas e é preciso ter cuidado, né? Sempre passar pelo crivo da razão, se basear em Kardec, né? Então eu acho que era isso por hoje. Se inscrevam no canal, curtam, compartilhem e nos vemos no próximo vídeo. Então até a próxima.